Aqui para nós. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 15. Nós estamos andando por Romanos. Bastidores da missão, o que sustenta o ministério. Nessa reta final aqui de Romanos, da carta aos Romanos, Paulo ele vai nos dar um panorama a respeito da visão missionária que deve mover a igreja de Cristo. Ele está convocando a igreja de Roma a tirar os olhos de si mesma e das picuinhas e das coisas pequenas e colocarem os seus olhos na missão que eles receberam. E nós vimos na semana passada que o ministério de Paulo é um exemplo sobre o tipo de atitude que nós devemos ter como igreja, quando pensamos na missão que nós recebemos de Cristo. Um ministério centrado em Cristo, humilde e frutífero. O exemplo do apóstolo Paulo para nós. E na semana passada nós vimos que este ministério, este serviço de Paulo, foi dado por Deus, ou seja, Paulo foi posto por Deus naquela obra. Foi um ministério poderoso, marcado pelo poder do Espírito Santo, da força que procede do Espírito Santo, e foi um ministério pioneiro, no sentido de que Paulo priorizava os não alcançados, indo aos confins da terra mesmo, ali na perspectiva dele. Ao olharmos então para o ministério do apóstolo Paulo, nós vemos um servo profundamente consciente de quem o chamou, de quem o capacitava e para quem ele deveria viver. A continuidade do capítulo 15, a partir do verso 22, então, até o 33, que é o texto dessa noite, nos mostra um pouquinho dos bastidores da obra missionária. É necessário a coragem e a capacitação do Espírito para estar na linha de frente, mas o serviço daqueles que estão nos bastidores, vamos dizer assim, é fundamental. A ideia seria mais ou menos essa: para cada soldado que serve na linha de frente, há pelo menos 10 servindo nos bastidores, por assim dizer. É necessário ter parceiros nos bastidores da obra missionária. E essa dinâmica, ela se dá de que maneira? Então vamos acompanhar a leitura de Romanos 15, 22 a 23. Eu quero destacar aqui nesse texto 3 maneiras de como essa parceria missionária deve ocorrer. Então, com os olhos aí na palavra, vamos ler Romanos 15, a partir do verso 22. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora eu estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia,
e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco, e o Deus da paz seja com todos vós. Amém. É necessário ter parceiros nos bastidores da obra missionária. Nós vamos olhar aqui para três maneiras de como essa parceria missionária ela se dá. A primeira, é necessário ter parceiro nos bastidores da obra missionária para encaminhar o missionário. Depois é necessário ter parceiro nos bastidores da obra missionária para sustentar a obra, e isso se dá de forma mútua, inclusive. E terceiro, é necessário ter parceiros na obra missionária para interceder pela obra. Então, o primeiro ponto, para encaminhar o missionário, a igreja participa da missão ao enviar, ao encaminhar. Versos 22 a 24, essa foi a razão, porque também muitas vezes eu me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Nesses versículos aqui, Paulo ele deixa claro uma das suas intenções ao escrever a carta aos Romanos. Ele desejava ser encaminhado pela igreja de Roma para a Espanha. Ele tinha esse coração missionário, e ele expressa um plano para o futuro. E ele tem o desejo que aquela igreja, a de Roma, aquela igreja que ele não fundou, aquela igreja que ele de perto não pastoreou e que ele sequer visitou ainda. Ele aqui está revelando agora que ele deseja visitá-los. E ele está dando a razão pela qual ele ainda não conseguiu visitar. E ele está desejoso que esta igreja, quando ele simplesmente passar por ali, eles então cumpram com o seu dever e o encaminhem para a Espanha. Então, ele expressa um plano para o futuro. Esse encaminhar aqui pode implicar não apenas uma espécie de recomendação por parte da igreja, mas também em uma espécie de suporte que envolveria muni-lo com informações, com guias, com provisões e até mesmo dinheiro para a viagem. Há uma discussão em torno do que significaria esse encaminhar. Certamente envolve a questão financeira, mas há também outras possibilidades aqui, de capacitação, de muni-lo da capacidade de chegar até a Espanha. Então, Paulo entende que não havia mais campo de atividade nas regiões em que ele se encontrava. E aí, então, ele faz planos para o futuro. A obra missionária, ela requer uma visão missionária. Fazer planos é algo necessário, mas ninguém faz nada sozinho. Paulo tinha essa consciência. Ele não faz nada sozinho. Então, o apóstolo faz planos e ele deseja que os seus irmãos o apoiem nesta jornada. Toda a igreja deve ter disposição para apoiar missionários. Na semana passada, foi lembrado, nós recebemos a notícia de que adotamos mais um missionário. Pastor Lucas e Nadine, que estão lá no Japão. Então, isso é um privilégio para nós. É claro que não faremos isso de forma despretensiosa. Nós temos que ter um plano de ação. O nosso conselho missionário aqui, e a própria missão, a agência missionária da nossa denominação, a MCE, Missão Cristã Evangélica, trabalham para que as nossas ofertas cheguem nas mãos de missionários sérios e comprometidos com o reino. Então, clareza, boa comunicação, prestação de contas são coisas importantes por parte do missionário. E aí então nós recebemos cartas dos nossos missionários, eles prestando relatório de como estão as coisas, e isso faz parte, é muito bom isso. Em contrapartida, com os olhos em Cristo, a igreja ela deve ter um coração liberal, um coração servil.
e disposto a investir na vida dos missionários em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então Paulo, ele não deixa de estar fazendo aqui uma espécie de um relatório ao comunicar os seus planos missionários e o seu desejo pela participação ativa da igreja. Então, primeiro ele decide esclarecer que ainda ele não conseguiu visitar a igreja de Roma. Por quê? Por que ele não conseguiu? Porque ele está totalmente envolvido no trabalho missionário no Mediterrâneo ali oriental, quando ele fala lá no versículo 19 desse mesmo capítulo, de Jerusalém até o Ilírico. Então ele está tão envolvido plantando igrejas que ele ainda não teve tempo. E aí ele inicia aqui, ele continua no versículo 22 dizendo, e essa foi a razão, porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-los. Eu ainda não fui visitá-los, irmãos, porque eu estou trabalhando na obra. Mas eu até desejo estar com vocês aí e ter um tempo. Ele tinha intenções de visitar aqueles irmãos, mas ele tinha sido impedido em virtude da obra que ele realizava nessa outra região. E agora, uma vez que ele entendeu que o seu trabalho havia cessado ali, ele estava planejando então ir até Roma. Impedimentos, frustrações, às vezes, muito trabalho, não retiraram do coração do apóstolo Paulo o desejo dele estar ali com aqueles irmãos da igreja de Roma, que é uma igreja mista, mas de maioria gentílica. Ele, como apóstolo aos gentios, não só é impelido a escrever, como deseja estar ali com aqueles irmãos pessoalmente. E note que no versículo 23, note aí nesse verso que Paulo afirma que já não havia campo de atividade ali naquela região, certo? E aí então isso vai fazer com que ele comece a ter um movimento em outra direção. É claro que certamente ainda havia muita gente para ser evangelizada ali. É claro, Paulo não conseguiu evangelizar todo mundo, mas dentro do que Paulo entendia como sendo o seu ministério, um ministério pioneiro, ele não queria fundar, sobre o fundamento de outro, ele era um plantador de igrejas. O apóstolo sabia que havia chegado o momento em que ele deveria partir para outras regiões. E aí ele então está simplesmente dando este relatório aqui. Ele não desejava pregar o evangelho onde Cristo já havia sido anunciado, ele deixou isso claro já. Então ele entende que deve partir e vê nisso uma indicação de que finalmente ele poderá visitar os seus irmãos em Roma. Está dando um relatório aqui, prestando contas. Mas é interessante perceber esse missionário comprometido com o Senhor aqui. Ele não se move sem um norte, como alguém que não tem propósito. Então ele explica as suas razões para a igreja de Roma, ele presta contas, e ele deseja que a igreja perceba os seus esforços missionários para cumprir com o chamado que ele recebeu. Então perceba a disposição missionária em Paulo. Isso deve nos mover também a querer servir com disposição no reino de Deus. Ele já percorreu a região oriental, por assim dizer, e ele deseja agora percorrer a região ocidental. Ao todo, considerando que ele afirma que precisa ir até Jerusalém antes, Paulo ele está disposto a percorrer aqui cerca de 5.000 quilômetros para alcançar os seus objetivos. Ele está escrevendo de Corinto, falando que deseja ir até Roma, mas antes ele vai passar em Jerusalém, o que aumenta a jornada em uns 1.300 quilômetros. Mas ao todo a expectativa dele é ir para Jerusalém, depois de passagem visitar os irmãos em Roma, mas porque ele quer chegar na Espanha. Em uma época onde o meio de transporte é complexo, se ele fizesse tudo isso de navio, vai dar em torno aí de uns quase 5.000 quilômetros. E no entanto, ele fala isso com entusiasmo, com vitalidade, sabedor do que Deus o chamou para fazer. Muitas vezes nós estamos no nosso condomínio e o carro está lá no subsolo, na garagem, está caindo o mundo na chuva, você não pega uma gota de chuva e chega aqui na igreja, talvez aqui você pegue uma gotinha ou outra ao entrar do estacionamento até aqui, e nós estamos reclamando. Este ajuntamento solene do culto do Senhor não é uma opção para a vida do cristão.
É aquilo que eu tenho brincado, né, com os irmãos. É a nuca que edifica. A nuca que edifica. Quando você está olhando, olha bem para a sua frente agora, você está enxergando o que aí na sua frente? A irmã Halle não está enxergando nada, né, mas não tem ninguém sentado ali. Mas se tiver alguém na sua frente, você está enxergando uma nuca. Aí eu brinco, a nuca que edifica. A nossa presença nesse culto glorifica o nome de Deus, exalta o nome de Deus. É claro que o Senhor requer de nós muito mais do que estar presente num culto. Mas para nós, como igreja, cumprirmos com a missão que Deus nos deu, nós precisamos ser fiéis naquilo que o Senhor nos ordena. O ajuntamento solene é uma ordenança do Senhor. Essas portas estão abertas. E quando o pessoal passa de ônibus aqui, ou vai comer ali no Girafas, ele olha para cá e vê, ali tem a igreja. É claro que a relevância não pode se resumir a isso. Onde Deus tem te plantado, você deve ser sal e luz. Na profissão que Ele te deu, na escola onde te colocou, na vizinhança onde você está. Mas é claro que, ou seja, todos nós temos esta missão. Estou aproveitando para olhar para essa disposição de Paulo de andar 5.000 quilômetros, e numa época estranha, difícil, né, de tudo isso, e aproveitar isso para, peraí gente, e aí nós? Cadê a nossa disposição para estender a mão para quem está ali do lado, na nossa casa, por exemplo? Paulo tem disposição missionária. Paulo não mediu esforços. Ele tinha um chamado e ele estava disposto a fazer o que fosse necessário. Para tanto, ele esperava que a igreja o apoiasse. Ele não poderia fazer isso sozinho. Missões é a marca de uma igreja saudável. Alguns estarão na linha de frente, no sentido de ir, e ali na televisão, na entrada do hall, você consegue ver alguns missionários que nós apoiamos, mas há tantos outros ali no painel verde, ó, espalhados pelo mundo, espalhados pelo nosso Brasil. Tire uns minutos para estar na nossa sala de missões, para orar pelos nossos missionários. Quem sabe combina aí com os irmãos, alguns irmãos, para ficar um pouquinho, uns 5, 10 minutos a mais após um culto, orando ali juntos na nossa sala de missões, ou chegar antes do culto iniciar para fazer isso juntos, orando, clamando ao Senhor pelos nossos missionários. Alguns estarão na linha de frente, alguns têm pagado com a própria vida em alguns países perseguidos, é porque as notícias não chegam até nós, mas dá uma olhadinha lá no site do Portas Abertas, para você saber o preço que alguns irmãos nossos estão pagando. Alguns estão na linha de frente, vão ser vistos, vão ser presos, vão ser mortos. Outros devem encorajar, capacitar, investir financeiramente para que isso seja possível. Isso o quê? A proclamação do Evangelho. Então é necessário ter parceiros nos bastidores para encaminhar o missionário, encorajar, fortalecê-lo. Às vezes mandando uma carta, às vezes mandando um recado, às vezes um telefonema, às vezes uma visita missionária. É necessário então encaminhar o missionário. E para sustentar a obra mutuamente, nós chegamos no ponto 2 aqui da mensagem, nos versos 25 a 29. É necessário esses auxiliares, né, por assim dizer, de bastidores dessa obra. É necessário, porque é necessário sustentar a obra. A igreja participa da missão ao sustentar. E Paulo também sabe disso e é um agente desse manejo. Verso 25, mas agora, então, antes de eu estar aí com vocês, meus irmãos, em Roma, nesse momento eu não posso ir direto, porque eu tenho uma missão aqui. Verso 25, mas agora eu estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Paulo, ele anuncia então que ele está apto para visitar a igreja de Roma, mas ele precisa antes de tudo servir os santos em Jerusalém. Ele quer chegar na Espanha, mas há uma necessidade imediata que toma a sua prioridade. Ele deseja, como ele disse, inclusive, desfrutar um pouco da companhia dos seus irmãos, no versículo 24. Aí se você olhar rapidamente aí por verso 32, ele vai falar, eu desejo
recrear-me com vocês, né, estar aí com vocês, mas antes eu preciso servir os santos que estão em Jerusalém. É interessante que Paulo, ele já tinha manifestado a intenção de que a igreja de Roma o encaminhasse até a Espanha, em todos os sentidos, inclusive financeiro, né? E agora, é curioso que ele vai dizer que ele levará uma oferta em benefício dos pobres que vivem em Jerusalém. Ele fomentou o levantamento de recursos junto àquelas igrejas que fizeram isso por espontânea vontade, com prazer, com alegria, mas sim com Paulo fomentando e orientando isso, precisando de recursos para chegar à Espanha, mas o movimento que ele faz de arrecadação de coleta não é para si mesmo, é para ajudar os santos que estão em Jerusalém. E aí ele espera então que os de Roma o encaminhem para a Espanha. É interessante a lógica de Paulo aqui, né? Ele entende que há uma interdependência, cada um fazendo a sua parte, a obra de Deus se expande. Ele então será um instrumento de Deus, levando uma oferta, e também deseja que os irmãos colaborem com ele no sentido de supri-lo, outros irmãos. No caso da oferta levantada aqui pelas igrejas da Macedônia e da Acaia, que são igrejas ali do norte e do sul da Grécia, respectivamente, Paulo ele vai afirmar que eles deram livremente e de bom grado, embora tenha sido ele que fomentou, incentivou aquela conduta. Paulo ele sabia então que, e por que ele faz isso? Ele sabia que se os cristãos judeus que viviam em Jerusalém, eles aceitassem a oferta que vinha destas igrejas que são essencialmente gentias, o senso de unidade, de aceitação estaria mais consolidado. Então, inclusive, é por isso que ele vai pedir oração. Orem para que os santos lá de Jerusalém aceitem a oferta das igrejas lá dos gentios. Porque se eles aceitarem, algo muito bom vai acontecer. Porque há essa espécie de rixa entre judeus e gentios, mas eles aceitando essa oferta é como se eles estivessem dizendo: somos irmãos, estamos juntos. É claro que ninguém gosta de estar nessa posição vulnerável, de ser aquele que recebe a cesta básica, não é verdade? Na verdade, na prática, mas eram os irmãos pobres, eles estão recebendo isso aqui para comprar mesmo comida, mantimentos. Mas, ou seja, se esses irmãos judeus engolirem ali o orgulho e receberem ainda a ajuda dos irmãos que são gentios, algo maior do que o simples benefício monetário estaria acontecendo aqui. O que estaria acontecendo é esses irmãos dando as mãos e dizendo: somos um, somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Paulo, sabendo disso, é aquele que fomenta o levantar destes recursos, e ele vai desviar sua rota em 1.300 quilômetros com uma coleta, mesmo ele mesmo precisando de recursos para chegar até a Espanha, mas ele sabe que tem algo maior a ser feito ali. Ele sabe que essa obra missionária envolve essa atitude de ordem prática. Paulo está servindo a igreja e não a si mesmo. Embora toda a sua intenção de chegar à Espanha não tenha a ver consigo mesmo, ele não está querendo fazer uma viagem turística, mas Paulo deseja proclamar o evangelho aos confins da terra. Então no verso 27, Paulo afirma que eles decidiram fazer essa oferta com prazer, e porque de fato os gentios eram devedores dos judeus. Aí ele vai dizer assim: porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, eles também devem servi-los com os bens materiais. Paulo está destacando então a interdependência entre os judeus e os gentios. Os cristãos judeus, no caso, eles precisavam do auxílio financeiro, e Paulo lembra que os gentios, eles só foram alcançados tendo em vista os judeus, que eles não deveriam, porque agora eles estão com dinheiro e podem ajudar os outros, se acharem assim: somos superiores. Paulo está botando também os gentios no devido lugar, dizendo assim: se vocês são alguma coisa, se vocês foram alcançados por tamanha misericórdia, é em virtude do amor e zelo e cuidado de Deus para com os gentios. E aí então vocês, meio que foi respingado sobre vocês desta bênção. Então, de certa forma, o que vocês estão fazendo é a obrigação de vocês, de acolher e de servir
estes irmãos judeus ali. Então, os judeus precisavam do auxílio dos gentios, mas os gentios, de certa forma, já haviam sido beneficiados grandemente pelos judeus do ponto de vista das questões espirituais. Então, é claro que ninguém deve se mover por questões financeiras, mas o cuidado de um para com os outros deve chegar ao nosso bolso. Reconhecer o amor, a mutualidade bíblica, isso deve tocar no nosso bolso. Saber de uma necessidade de um irmão em Cristo e se colocar como um instrumento de Deus para abençoar outros. Na primeira carta de João, capítulo 3, versos 17 e 18, ali é possível refletir um pouquinho mais em como se dá esse tipo de cuidado aqui que Paulo está transparecendo. Diz assim: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Paulo, na verdade, esperava que um donativo, então, vindo dos gentios, contribuísse para quebrar de uma vez por todas essa terrível barreira existente entre judeus e gentios. Mas também nos mostra que a obra missionária ela é palpável, né? Ela deve tocar de forma prática nas nossas vidas. Então, antes de ir para Roma, para desfrutar da companhia dos irmãos, ele precisava ir até Jerusalém. Há uma obra a ser feita, e Paulo então fará esse desvio de rota aqui, ao invés de ir direto para Roma. E isso não é um peso para Paulo. O seu envolvimento na obra de Deus não é um peso. Ele deseja estar com os irmãos de Roma, mas ele sabe que se faz necessário servir esses irmãos, e ele faz isso de forma estratégica, visando inclusive a unidade da igreja, visando também amar aqueles irmãos e suprir nas suas carências ali. Paulo está na linha de frente, mas tanto para ir até Roma, como para promover a unidade ali, suprindo as necessidades dos irmãos em Jerusalém, ele precisa de parceiros. Uma oferta generosa é levantada pela igreja por esses parceiros dos bastidores, e a possibilidade de realizar então a obra surge. Paulo só pode ir até Jerusalém porque alguém olhou para a proposta dele e falou: estamos junto. Você de fato irá até Jerusalém e levará uma oferta, não pouca, vai levar muito. Bora lá, gente, vamos juntar aqui, porque Paulo vai fazer bonito. E o propósito vai ser alcançado, para a glória de Deus. Eles se movem com essa expectativa, né? E é belo ver essa oferta generosa levantada pela igreja por esses parceiros. Parceiros de bastidores, então, para encaminhar, no sentido de fortalecer, encorajar, e financeiramente também o missionário. E parceiros nos bastidores que se unem para o sustento da obra de uma forma mútua também, onde cada um faz a sua parte para que propósitos espirituais sejam cumpridos. No caso ali, a unidade de judeus e de gentios, com a oferta das igrejas gentias chegando até eles. Parceiros nos bastidores da obra missionária, é necessário, então, para encaminhar, para sustentar e, por fim, para interceder pela obra. Nos versos 30 e 33, a igreja ela irá participar de missões ao interceder. E Paulo, a partir do versículo 30, ele faz alguns pedidos para a igreja. Ele convoca a igreja de Roma a se colocar em posição de oração. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus em meu favor. E aí olha os propósitos aqui. Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém, que serviço é esse? É a entrega da coleta que ele levantou. Para que este serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém.
Paulo faz um pedido aqui, ele faz um apelo. Apesar de saber muito bem que ele recebeu do Senhor a capacitação do Espírito Santo, lembram que ele falou nos versos anteriores? O ministério dele é firmado em sinais e prodígios, na capacitação do Espírito Santo. Ele sabe muito bem disso, ele sabe perfeitamente, no entanto, também, da sua necessidade das orações da igreja em seu favor. Ele não anda sozinho. Então Paulo roga, ele faz esse apelo, apontando para Cristo Jesus e apontando para o amor do Espírito Santo como base. Ele vai dizer ali, eu rogo, irmãos, por nosso Senhor Jesus e também pelo amor do Espírito. Esta é a base a qual eu faço esse pedido, eu rogo a vocês com base em Deus, com base no amor do Espírito Santo. Orem por mim. É dever da igreja, tendo em vista a sua natureza e a quem ela pertence, a Cristo Jesus, interceder. Luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Luteis. A ideia de lutar aqui nos remete à força, a uma demanda de esforço. De fato, em alguns momentos, nós vemos irmãos também na palavra se esforçando em favor de outros em oração. Em Colossenses 4, versículo 12, por exemplo, nós vemos ali Paulo, ele menciona Epáfras como um servo de Cristo que se esforçava sobremaneira e continuamente por seus irmãos nas orações. Não é algo natural querer orar. A nossa carne não gosta desse tipo de coisa. É somente por meio do Espírito Santo que o desejo por interceder nasce no nosso coração. E a gente vai compreendendo a importância, e Paulo sabe dessa importância. Programe-se para estar aqui na nossa vigília missionária. Uma ênfase em missões, vamos clamar pelos nossos missionários. Tirar os olhos de nós mesmos e clamar por aquilo que Deus se importa. Dar ofertas, sustentar um missionário financeiramente é imprescindível. Se você ainda não colocou aí no seu planejamento familiar, no seu orçamento, ofertas para missões, eu queria encorajá-lo a compreender essa dinâmica, a importância disso. Mas deixar de orar, de interceder pela vida deles, é ainda mais grave. Dar recursos e não orar, não sei se faz sentido. Então, comece orando, comece clamando pelos missionários. E os pedidos de oração de Paulo são pelo quê? São 3, aqui no nosso texto. Primeiro, ele pede para que ele fosse livre dos rebeldes que viviam na Judéia. Depois ele pede para que a oferta que ele estava por levar aos de Jerusalém fosse aceita por eles. E terceiro, ele pede para que ele conseguisse chegar a Roma. A nós cabe clamar, a nós cabe obedecer a Deus e realmente batalhar em oração. Mas a resposta para as nossas orações cabe a Deus. Cabe a Deus, nós não somos responsáveis pela resposta. O propósito da oração não é submeter a vontade de Deus à nossa, ao contrário, envolve alinhar a nossa vontade com a dele. Então não existe uma fórmula secreta sobre como nós devemos orar, mas a questão é que nós devemos orar conforme a vontade de Deus. Então, pensando um pouquinho nisso, sobre os pedidos que Paulo convoca a igreja a orar. Primeiro, sobre essa questão envolvendo a aceitação da oferta pelos judeus. Ele está fazendo esse pedido, olha gente, eu levantei a coleta e agora orem para que os judeus, os santos lá de Jerusalém, aceitem essa coleta. Olha o que está no coração dele, porque ele sabe que se eles aceitarem, aquela questão da unidade estará um passo a mais consolidado. Se eles recusarem, parece que a treta permanece, uma divisão permanece. Então ele clama,
orem para que eles aceitem a oferta, que eu vou percorrer 1.300 quilômetros daqui, para que eles aceitem, orem por isso. Agora, não há nenhum relato direto nas Escrituras confirmando a reação dos cristãos judeus. Objetivamente, nós não sabemos se esses irmãos aceitaram ou não. O silêncio bíblico em relação a esse assunto pode indicar que não houve resistência e que, então, eles tenham aceitado de fato essa oferta. Ou talvez o foco do texto inspirado, registrado, era outro. Não houve essa necessidade de registrar. De modo, então, que nós não sabemos que Paulo cumpriu a sua missão com fidelidade ali também. Nós não sabemos como é que se deu isso. Nós não temos essa resposta. Sobre o pedido para que ele fosse livre dos rebeldes que viviam na Judéia. Ou seja, quem são esses rebeldes que viviam na Judéia? Os não crentes. São os não crentes, tá? Não são crentes rebeldes. Embora existam crentes rebeldes, aqui são os não crentes. E aí é interessante, porque se você tem agido com rebeldia, sendo um filho de Deus, e a gente precisa pensar nos filhos, em relação aos seus pais, que você deve obediência a eles e não rebeldia, em relação aos seus professores, em relação às autoridades espirituais, em relação aos governantes. O Senhor requer de nós submissão, ao passo que, se temos agido em rebeldia, estamos muito parecidos com os não crentes, a quem Paulo se refere aqui, a quem ele chama os não crentes de rebeldes. Então, rebeldia não tem nada a ver com crente, tá bom? Vamos então nos dobrarmos diante da palavra. Mas aqui, digamos que essa oração de Paulo, a gente está pensando como é que Deus responde às orações, né? Digamos que em parte foi respondido com sim, e em parte com não. Com um sim, porque por vezes ele escapou de ser linchado, açoitado e de ser morto. Mas ele acabou sendo preso, julgado, encarcerado. Vocês que têm estudado aí Atos, pelas manhãs da nossa EBD, já começam talvez a ver aí como é que foi a dinâmica com Paulo, como ele foi recebido. O livro de Atos relata que Paulo, ao chegar em Jerusalém, de fato ele enfrentou uma forte oposição por parte dos judeus. Ele foi preso, ficou detido por um longo período. Isso nos lembra que nem sempre a oração resulta em livramento da maneira como nós esperamos. Então Deus tem planos diferentes dos nossos e Ele responde às orações conforme a sua boa vontade, que nem sempre compreendemos. E Ele faz isso de forma que o seu nome é engrandecido e a sua obra é estabelecida. E aí então, sobre o chegar em Roma, que seria um outro pedido aqui, onde ele deseja inclusive, recrear-me convosco. Olha, ele fala, orem para que Deus me livre dos rebeldes, ore para que os santos aceitem a coleta, porque isso ocorrendo, verso 32, a fim de que eu vá visitá-los, pela vontade de Deus. E sobre esse chegar em Roma, a oração foi respondida. Ele chegou, mas não como ele pensava que ele iria chegar. Ele queria recrear-se com os irmãos, ter aquele momento ali de vinho e pão, talvez. Essa coisa boa, né? Acho que não tinham jogos de tabuleiro, mas talvez ali Paulo ia jogar um jogo de tabuleiro com alguém, se fosse nos nossos dias. Ele chegou, mas não como pensava, não como um turista, mas como um prisioneiro. E isso 3 anos depois de um naufrágio quase fatal. Ainda assim ele chegou, ele foi recebido pelos irmãos, e ele pôde, mesmo preso, ensinar e pregar com liberdade. Olha como Deus é bom. Deus é fiel. Ele ouve as orações, mas Ele responde às orações segundo os seus caminhos, os seus propósitos, que são sempre melhores que os nossos, não tenha dúvidas. As coisas não aconteceram exatamente como Paulo planejava no seu plano de viagem, mas ele se submete de corpo e alma para o que der e vier. Ele está disposto a cumprir com o chamado dele, com os olhos na missão, que nenhuma circunstância é capaz de abalá-lo.
nem rebelde se levantando, açoitando, prendendo e fazendo acontecendo, que poderia desanimá-lo profundamente, né? A ponto dele querer desistir, mas ele é um modelo para nós sobre foco na obra, sobre entender que não se trata dele ou do conforto dele, mas tem algo maior do que ele, que é o nome de Cristo sendo exaltado e glorificado, independente das circunstâncias. O Senhor nos chama para viver assim, e muitas vezes a gente vai se perdendo, né? E vai perdendo o potencial que temos como igreja de atuar nesses bastidores, com relevância, apoiando ainda mais missionários, ou até mesmo nos tornando esses missionários, não no sentido, é claro que no sentido de evangelizar e proclamar, essa é a missão de toda a igreja, mas eu digo, Deus tem homens e mulheres que serão levantados aqui nessa igreja, para ir aos confins do mundo, em lugares onde o evangelho não é bem-vindo, como a Coreia, por exemplo. Se alguém chega para mim e fala que quer ir para a Coreia, é claro, conhecendo a conduta, conhecendo a seriedade, a gente não tem que orar muito, não. Vá, peraí, quanto que tu vai dar? Porque o fulano quer ir para a Coreia. Quanto? Tu vai dar quanto? Para que eles... Claro, feito com ordem, com programação, com estudo, não indo de qualquer maneira. O Senhor nos chama para servir deste jeito. Então, as coisas não aconteceram exatamente, mas Paulo deseja fazer a vontade de Deus e ele faz, mesmo preso. A oração missionária, então, é um dever que nós compartilhamos. A realidade da obra missionária, ela vai envolver perigos, desafios, frustrações, privações, por isso, cada obreiro precisa de um exército de intercessores. Você tem orado pelos nossos missionários ou você sequer sabe os nomes dos nossos missionários? Paulo pediu orações, ele cria no poder do Deus Todo-Poderoso. E nós, temos orado pelos nossos missionários, pelos campos transculturais, pela plantação de igrejas em regiões carentes do Evangelho. Se queremos que o reino avance, não basta apenas contribuir com recursos, nós precisamos contribuir com joelhos dobrados. O reino avança com pés que vão, mas com mãos que sustentam e joelhos que intercedem. Onde nós estamos nessa missão? Paulo tinha grandes sonhos missionários. Ele queria pregar onde Cristo nunca havia sido anunciado. O seu coração ardia por ver o evangelho chegar até os confins da terra, mas ele sabia que isso não seria possível sem a participação de muitos outros irmãos e irmãs. Gente comum, igrejas locais como a de Roma. Então, meus irmãos, o texto de hoje, ele nos mostra que a missão, ela não é feita só com pés que vão, mas também com mãos que sustentam, com joelhos que oram, com ombros que carregam fardos dos que estão na linha de frente, pelo corpo de Cristo, por mim e por você. Deus ainda está escrevendo a história da missão. O evangelho continua avançando, e a pergunta para nós é: qual é o nosso lugar nesta missão? Você pode ser alguém que encaminha missionários, os fortalecendo, preparando, encorajando, enviando com intencionalidade. O teu ministério de pai e mãe, você já parou para pensar que você pode ser aquele que está encaminhando um missionário? O que você tem ensinado para os seus filhos? Quais são as prioridades? As prioridades do reino têm ecoado no teu lar? Você é um agente missionário quando está educando os seus filhos. Você já colocou em oração, perguntando para o Senhor o que Ele deseja de você nesse empenho? Você também pode sustentar missionários ofertando com generosidade e visão eterna. E você pode interceder com fervor, lutando espiritualmente, na certeza de que a nossa luta não é contra a carne, mas contra as potestades mesmo, não tenham dúvida. Há uma guerra onde o inimigo das nossas almas se levanta contra pastores,
contra líderes, contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, contra missionários, de forma sistemática, de forma organizada, financeiramente. Há uma obra das trevas em curso neste mundo, mas nós somos luzeiros. E aí, Paulo está convocando a igreja de Roma, Deus nos convoca a olharmos para a missão, a tirarmos os olhos de nós mesmos e olharmos para uma obra que vai além de nós. Você tem se preparado para essa obra, meu irmão? Você tem sido alguém que motiva outros a resplandecerem? Ou você tem agido como os rebeldes incrédulos? Isso não convém para você, meu irmão. Cristo Jesus te comprou por um alto preço, para que você seja sal e luz neste mundo, em prol dessa missão. Talvez você nunca vá à Espanha, como Paulo desejava. Nós não sabemos se ele chegou na Espanha. Talvez você nem saia da sua cidade, mas você pode estar profundamente envolvido com a expansão do reino. Você pode fazer parte dos bastidores que sustentam, que estão na linha de frente. Isso começa na sua igreja local. Antes de ir, você precisa ser. E isso vai ser reconhecido na sua igreja local, em todos os sentidos. A obra missionária é coletiva, é do corpo, é do povo de Deus, feita por pessoas visíveis e, entre aspas, invisíveis. Alguns estão na linha de frente, como Paulo, outros estão nos bastidores, como a igreja em Roma. Mas todos são essenciais. Então Paulo nos ensina que missões envolvem encaminhar os obreiros, sustentar mutuamente com recursos e interceder com fervor e constância. Que sejamos uma igreja assim, uma comunidade que envia, que sustenta e que ora para que o nome de Cristo seja conhecido entre todos os povos. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Que esse amém final aqui de Paulo ecoe nas nossas vidas como uma entrega sincera. Amém, Senhor. Eis-me aqui. Usa-me. Envia-me. Sustenta-me. Que eu possa ser esse instrumento de edificação na tua obra, seja na igreja local, seja nos confins da terra. Deus quer usar você, meu irmão. Para isso, você precisa abrir mão de si mesmo, se arrepender dos seus pecados, se arrepender daquilo que tem tirado, embaçado a sua visão, e ouvir aquilo que Deus tem nos ordenado, que não são opções. Assim como eu mencionei hoje, que perdoar não é uma opção para o crente. Perdoar não é uma opção para o crente. Amar não é uma opção para nós. É uma ordem. Você indo com a cara ou não, é uma ordem. Deus ordena perdoar. Deus ordena amar. E Deus nos ordena proclamar o evangelho que Ele nos chamou. Os anjos gostariam de estar cumprindo essa missão, mas Deus deu essa missão para a sua igreja. O que temos feito com o que Ele tem nos dado? É tempo de pararmos de meninices e levarmos a sério, porque o nosso Senhor está às portas. Poderoso Deus, que a Tua obra aqueça os nossos corações como aquecia o coração do apóstolo Paulo. Um homem que se via como o principal dos pecadores. Ele sabia que o que ele tinha não vinha dele, mas do poder do Teu Espírito Santo. O Senhor o chamou, o Senhor o alcançou. Ele que antes perseguia, passou a ser perseguido. Ó Deus, que nós possamos imitar a conduta deste homem e de tantos outros. Epáfras, nós não sabemos nada sobre esse homem, mas ele é relatado aqui nas Escrituras como um homem que se colocou e lutou em oração constante por outros. Que nós possamos, Deus, entender e valorizar o chamado que o Senhor nos deu. O Senhor nos tirou das trevas para a luz.
Hoje nós participamos desta ceia, desta mesa de graça, porque somos novas criaturas, somos o teu povo, somos a tua igreja. Queremos, Deus, te servir, te honrar. Ó Deus, que o teu Espírito Santo ministre aos nossos corações, para que nós não venhamos a negligenciar esta obra, para que nós possamos, a partir de agora e no dia de amanhã, onde o Senhor tem plantado cada um aqui, ó Deus, fortaleça para esta obra, para a proclamação do teu Evangelho. Os recursos que o Senhor tem nos dado é por pura generosidade tua sobre as nossas vidas. Sim, nós podemos desfrutar, cuidar da nossa família, mas também Deus nos ajude a olhar para o lado, a cuidarmos uns dos outros, que ninguém entre nós venha padecer ou sofrer. Nos ajude, Senhor, por falta de recursos, mas que possamos ser a resposta de cuidado mútuo entre nós mesmos, e que também, Deus, sejamos a resposta para enviarmos mais missionários, que o Senhor levante entre nós homens e mulheres comprometidos com teu reino, para que possam ir aos confins da terra, para que estejam dispostos verdadeiramente a viver e a morrer por ti. E aqueles, Deus, que não irão, que possam ter disposição do coração de entregar, de abençoar, financeiramente mesmo. Nós não somos de teologias de prosperidade e de enganos em relação a isso, mas, ó Senhor, não queremos ser negligentes na Tua obra. Tudo que temos, tudo que somos, onde o Senhor nos tem colocado, tem a ver com a glória do Teu nome, tem a ver com a expansão do Teu reino. Nos perdoe pela visão limitada, andamos ansiosos com o que vamos comer, com o que vamos vestir, com o dia de amanhã, com o curso que vamos fazer, e ó Deus, nos perdemos em coisas pequenas e em virtude da dureza e dos nossos próprios pecados, ó Deus, endireita os nossos caminhos. Ó Senhor, endireita a nossa visão, repreenda Satanás com suas mentiras, com seus enganos, e que possamos nos levantar como luzeiros aqui em Taguatinga, em Brasília, e no mundo todo. Pedimos pelos nossos missionários, ó Deus, tem misericórdia, Senhor, e o Senhor renove as forças de cada um deles, onde o Senhor os tem plantado. A Ti toda a honra e toda a glória, que esta palavra, Deus, cumpra com o seu propósito sobre as nossas vidas. Por favor, nós te pedimos assim, nós clamamos pelo teu nome santo, santo, santo Jesus. Amém e amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos, cantar mais um cântico.